Calma, só um pouquinho, o vídeo já vai começar. Uma pessoa descontrolada, ela muitas das vezes, ela não tem, não tem controle das ações. Uma pessoa descontrolada, ela fala, muitas das vezes magoando, muitas das vezes ferindo, muitas das vezes amaldiçoando a outra pessoa. Então, aqui nesse versículo, o Senhor foi muito claro com Caim. A situação está na sua frente, cabe você dominar. É uma decisão sua, é uma escolha sua. Então, as vontades, os desejos vão vir sobre nós. Deus, ele não vai tirar a vontade, ele não vai tirar o desejo. Não, somos nós que precisamos escolher entre dominar ou ser dominado. Aqui, Caim deixou ser dominado por aquele desejo, por aquela vontade, por aquele mal. Mas nós precisamos aprender a dominar a dominar as nossas vontades e não a ser dominados por elas. Tiago 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganado o próprio coração, a sua religião é vã. Aproveita e se inscreve, compartilha, dá uma olhadinha lá nas nossas outras redes sociais. Deus abençoe a todos. Amém. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Eu quero falar hoje sobre um pouquinho, bem pouco mesmo, sobre algo que nesses últimos 3 anos o Senhor tem me provado, me testado de uma forma muito íntima, muito íntima. E eu quero compartilhar um pouco para nós a respeito disso. Nós vivemos num mundo que frequentemente valoriza-se o excesso, seja na expressão das emoções, ou na busca por prazeres materiais, ou na alimentação, ou no corpo. Tudo isso é importante. É importante nós termos uma boa alimentação. É importante nós cuidarmos do corpo. É importante a gente ter uma casa, ter condições, não só para a nossa família, mas para todo aquele que precisa. Isso é muito importante. Mas, infelizmente, nós estamos sendo inseridos em ambientes onde o excesso disso está contaminando muito a mente, o coração, o corpo. É muito importante cuidar do corpo, mas o excesso disso, ele traz consequências desastrosas. A alimentação, ela é importante. O excesso disso traz consequências desastrosas. O excesso nas emoções traz consequências desastrosas. O excesso em querer mais e mais, sendo que não é necessário, traz consequências desastrosas. No entanto, a Bíblia nos oferece um antídoto poderoso a todos esses excessos, que é o domínio próprio. Como um dos frutos do Espírito, o domínio próprio significa dizer não aos nossos impulsos e desejos. Gálatas 5:22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
E eu trouxe alguns dos muitos e dos vários sinais que, para a gente poder prestar atenção no decorrer da nossa caminhada, são sinais que podem mostrar a falta de domínio próprio, que às vezes passa um pouco despercebido e a gente não consegue enxergar aquilo. E hoje eu quero trazer alguns desses sinais. O orgulho e a soberba. Salmo 19:13 diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ele não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Soberba é a manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre outras pessoas. Quando uma pessoa não tem autodomínio, um dos primeiros sinais é o ser orgulhosa e não reconhecer os seus erros. Com isso, a pessoa prossegue fazendo coisas erradas sem reconhecer. Não é que ela não sabe que errou, mas ela não consegue reconhecer aquilo. Então, o orgulho ele vai acabar trazendo para a pessoa erros em cima de erros e sem que ela, muitas das vezes, se dê conta daquilo. Um ar de superioridade, porque eu prego melhor, porque eu canto melhor, aquela pontinha, aquele pensamentozinho, aquele sinalzinho que pode vir no nosso coração, isso é uma falta de domínio. Impaciência. Provérbios 16:32 diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Longânimo significa esperar com paciência. Quem não sabe esperar, quem não tem paciência, também não se domina. Vai metendo os pés pelas mãos e, como dizia minha mãe, vai colocando o carro na frente dos bois, querendo fazer do seu jeito e com as suas próprias mãos. Comete erros com consequências sérias. Então, a impaciência, ela é um sinal de falta de domínio. Quando você sabe que algo vai acontecer ou que Deus verdadeiramente te prometeu algo, te fez uma promessa a seu respeito, e a gente fica impaciente. A gente já quer começar a trabalhar em cima daquilo, sendo que é para a gente confiar em Deus. Então, a impaciência, a falta de paciência, ela é um sinal de falta de domínio. Descontrole. Provérbios 25:28 diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A pessoa sem domínio próprio, ela fica desprotegida. Ela fica sujeita a ser derrubada por qualquer prazer, desejo ou vontade que vier nela. Se torna uma pessoa descontrolada, sem muitas das vezes ter o cuidado com as suas ações. Uma pessoa descontrolada, ela muitas das vezes, ela não tem controle das ações. Uma pessoa descontrolada, ela fala muitas das vezes magoando, muitas das vezes ferindo, muitas das vezes amaldiçoando a outra pessoa. Uma pessoa descontrolada é uma pessoa que não tem uma proteção, que não se protege, que não tem o domínio próprio sobre si, sobre essa emoção. Ignorância. Salmos 32:9 diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Uma pessoa sem domínio próprio é quando se torna um ignorante, ao ponto de ignorar as pessoas e as consequências de suas ações à sua volta. É um tolo que não se interessa em aprender, só em dar as suas próprias opiniões. Então, quando a gente
começa a perceber que a gente quer mais falar do que ouvir, que a gente quer mais dar opiniões do que tentar entender o que está acontecendo com o outro, isso é um sinal também de falta de domínio. E existem algumas coisas que nós precisamos aprender a dominar. A gente viu alguns sinais que mostram uma falta de domínio, agora a gente vai ver um pouco algumas coisas que nós precisamos aprender a dominar. Vontades. Gênesis 4:7 diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. As nossas vontades precisam ser dominadas, e para isso nós precisamos ter o conhecimento de si mesmo em Deus, e com discernimento entender se aquela vontade glorifica ou não o nome do Senhor. Então, aqui nesse versículo, o Senhor foi muito claro com Caim. A situação está na sua frente, cabe você dominar. É uma decisão sua, é uma escolha sua. Então, as vontades, os desejos vão vir sobre nós. Deus, ele não vai tirar a vontade, ele não vai tirar o desejo. Não, somos nós que precisamos escolher entre dominar ou ser dominado. Aqui, Caim deixou ser dominado por aquele desejo, por aquela vontade, por aquele mal. Mas nós precisamos aprender a dominar a dominar as nossas vontades e não a ser dominados por elas. A língua. Tiago 3, essa eu quero ler aqui na Bíblia. Tiago 3, do 2 até o 8 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de fera, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Salmo 141:3 diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Tiago 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganado o próprio coração, a sua religião é vã. Então, a língua, se a gente não consegue refrear ela nos domina. Se a gente não tem o discernimento, se a gente não tem
o entendimento de refrear aquilo que sai da nossa boca, a gente mata o outro. A gente amaldiçoa o outro. A gente deixa o outro entregue às trevas. Então, a língua, nós precisamos sim aprender a refreá-la. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Ações. Salmo 106, 39 diz assim: assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram os seus feitos. As nossas ações, se elas também não forem dominadas, nós acabaremos por nos prejudicar de uma forma grandiosa e também aqueles que estão à nossa volta. As nossas ações, sem domínio, sem o entendimento, sem o discernimento do Espírito Santo, ela acaba por destruir famílias, casamentos, relacionamentos entre pais e filhos, entre pastores e ovelhas, entre ovelhas e pastores. Então as nossas ações, elas precisam ser dominadas, elas precisam ser primeiramente colocadas diante do Senhor. Aprendemos os primeiros passos para ter domínio próprio. O senhorio de Cristo. Filipenses 2, 10 e 11 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se a gente não tiver esse entendimento dentro do nosso coração, de que o Senhor é quem nos governa, de que o Senhor é o Senhor dos senhores, nós não vamos conseguir trilhar um caminho de domínio próprio. Se esse entendimento não estiver sobre nós, de que o Senhor, de que nós temos o Senhor como base, como tudo na nossa vida, nós vamos trilhar caminhos que não são aquilo que Deus tem nos conduzido para viver. Somente se Jesus for o Senhor e Salvador de nossas vidas, reconhecendo que tudo está sob a autoridade dele, é que vamos começar a entender a importância de termos tudo sob o controle de Deus. A obediência. Romanos 13, do 1 ao 4, diz assim. 13, de 1 a 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Fazes o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus por teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois o ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. A obediência às autoridades constituídas por Deus é uma fonte que nos fortalece, que nos prepara para conhecermos a nós mesmos. Quanto mais a gente obedece, quanto mais a gente se submete às autoridades em Deus constituídas, mais nós vamos nos conhecendo em Deus, mais nós vamos tendo isso como fonte para termos o domínio sobre todas as coisas que nos vêm, as emoções, os pensamentos, os sentimentos, as ações. Quando aprendemos a obedecer, passamos a saber os limites de acordo com a
liderança estabelecida sobre nós. Este é um regulador que temos para saber até onde nós podemos ir. O respeito. 1 Pedro 2,17 diz assim: tratai todos com o devido respeito ou honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. O respeito tem como valor as relações que temos uns com os outros e na adoração a Deus. O respeito ele é visto como um princípio que promove o amor, a justiça e a harmonia da convivência humana. É uma maneira de honrar a Deus. Quando temos como princípio o respeito a todos, fica mais fácil respeitar os limites e perceber quando há um descontrole em nós, nos levando à falta de domínio. Liberdade. 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Salmo 119:45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Aprendamos a andar livres na presença de Deus, seguindo a orientação do Senhor em tudo o que fizermos, segundo a sua vontade. A liberdade demonstra um nível de maturidade cristã, capaz de fazer a escolha certa. Que sejamos escravos de orelhas furadas, que sejamos, em nome de Jesus, hoje, preparados para conseguirmos dominar, em vez de ser dominado pelas tantas e muitas coisas que o mundo tem oferecido. Amém? Amém. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Pai, é diante do teu altar, é diante da tua soberania, é diante da tua misericórdia, bondade e amor, Pai amado, que nós estamos aqui, Senhor, pedindo, Senhor, para que o Senhor ajude a cada um de nós na dificuldade que cada um tem, na dificuldade que cada um entendeu, que percebeu, e que em nome de Jesus, que se ainda houver alguma dificuldade que nós ainda não entendamos, Pai, que hoje o Teu Espírito Santo venha nos trazer, Senhor, a mente, a memória, o coração, para que assim possamos, Pai amado, dominar, Senhor amado, todas essas coisas que nos afastam de Ti, em nome de Jesus. E que hoje, Pai amado, seja o primeiro dia de uma construção, Pai amado, em nome de Jesus, em cada um de nós, Pai, para que não venhamos mais permitir que as coisas, Pai amado, que não diz respeito ao Teu reino, venham nos dominar. Que as coisas, Pai amado, que não provém de Ti, Pai, venham nos tirar do foco, nos descontrolar, Pai amado, para não conseguirmos, Pai amado, servir a Ti da forma que precisamos. Senhor, eu quero Te glorificar e Te exaltar, Pai amado, por essa palavra e por cada uma aqui presente. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Pai amado, venha nos orientar, venha nos preparar, venha nos conduzir, Pai. Em nome de Jesus. E para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Amém.